Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma situação hipotética envolvendo um projeto de substituição de equipamentos. Bom, primeiro vamos à lida do enunciado. Uma empresa do setor de química fina está avaliando um projeto de substituição de equipamentos. Caso aprovado, serão adquiridos ao final de 2019 novos equipamentos por 6 milhões. Simultaneamente serão revendidos equipamentos usados por 1,5 milhões. A montagem e desmontagem de equipamentos resultará em despesas operacionais de 0,45 milhões no referido ano. Quanto à depreciação, os novos equipamentos serão depreciados linearmente por 10 anos. Por sua vez, os usados teriam ainda uma depreciação de 0,15 milhões em 2019, outra igual em 2020 e a derradeira de mesmo valor em 2021. O projeto não impactará nas receitas operacionais da empresa, que estão no patamar de 30 milhões por ano, nem no capital de giro. Entretanto, as despesas operacionais anuais com manutenção cairão de 1,2 milhões para 0,70 milhões a partir de 2020. Elabora o fluxo caixa incremental do projeto para os anos de 2019 e 2020. A alíquota de imposto de renda de 34%. Quando nós temos um projeto de substituição de equipamentos, muitas das vezes o objetivo é a economia de custos, a redução de custos operacionais. Muitas vezes um equipamento mais novo vai diminuir as despesas com manutenção, algumas despesas operacionais. Mas, como vamos observar aqui, existe uma contrapartida. As despesas de depreciação vão aumentar com a compra de novos equipamentos. Então nós vamos ver que algumas despesas operacionais podem diminuir e as despesas de depreciação podem aumentar. E nós temos que considerar essas mudanças no fluxo de caixa da empresa. Então por isso que nós estaremos construindo o fluxo de caixa, que é denominado de fluxo de caixa incremental do projeto, ou fluxo de caixa do projeto. Então, aqui na parte de baixo, em itálico, eu vou estar registrando qual a depreciação anual do novo equipamento, se ele for adquirido por 6 milhões, e qual vai ser a depreciação do equipamento velho, caso ele não seja revendido. Então, o novo equipamento seria adquirido por 6 milhões. A depreciação dele ocorreria por 10 anos. Então, a depreciação do novo equipamento, por exemplo, em 2020, seria igual a 0,6. O mesmo em 2021, o mesmo em 2022 e assim por diante durante 10 anos. O equipamento velho, ele está sendo depreciado e ainda tem uma depreciação de 0,15 milhões em 2019, 0,15 em 2020, 0,15 em 2021. E em 2022 ele não teria mais nenhuma depreciação a ser lançada. Bom, o que nós temos que observar é que ao trocarmos equipamentos também trocamos depreciações. Ao vendermos o equipamento, deixamos de lançar a depreciação desse equipamento. E ao comprarmos um equipamento novo, passamos a poder lançar a depreciação deste equipamento novo. Então eu posso dizer, por exemplo, em 2020, esse projeto vai envolver uma depreciação incremental de 0,45 milhões, que corresponderia à depreciação do novo equipamento menos a depreciação do velho equipamento. Bom, a título de simplificação na construção do fluxo de caixa, o enunciado fala que a substituição de equipamentos ocorreria ao final de 2019. Isso significa que a tomada de decisão não vai impactar no valor da depreciação do equipamento em uso ao longo de 2019. Ou seja, independentemente da tomada de decisão, a empresa vai poder lançar a depreciação de 2019 ao valor de 0,15 milhões.
Isso significa que a depreciação de 0,15 milhões do equipamento em uso é irrelevante para a análise econômica do projeto. Mas, ao final de 2019, o equipamento em uso vai ter um valor contábil ainda correspondente às depreciações a serem lançadas, 0,15 milhões em 2020 e 0,15 milhões em 2021. Isso significa que ao final de 2019, os equipamentos em uso eles terão um valor contábil ainda de 0,30 milhões e estarão sendo revendidos por 1,5 milhões. Isso significa que o ganho de capital com a revenda dos equipamentos usados seria de 0,30 milhões, melhor, seria de 1,50 milhões, receita de revenda, menos 0,30 milhões, valor contábil. Então vamos registrar isso para fazer parte do fluxo de gasto de capital. Primeiro, em 2019, a compra de equipamentos por 6 milhões. Segundo, a revenda por 1,5 milhões dos equipamentos em uso. Terceiro, essa revenda por 1,5 milhões, gerando um imposto de renda sobre o ganho de capitais, calculado a 34%, sobre o ganho de capital. E o ganho de capital vai ser igual à diferença entre o valor de revenda, 1,5 milhões, e o valor contábil dos equipamentos em uso. Esse valor contábil ainda corresponderia a 0,30 milhões. Então, o imposto de renda sobre ganho de capital, 0,41 milhões. Então, para o ano 2019, o fluxo de gasto de capital projetado, correspondendo à receita de revenda, menos o imposto de renda sobre ganho de capital, menos o valor desembolsado na compra de equipamentos. O fluxo de gasto de capital 4,91 milhões. Ainda em 2019, nós teríamos despesas operacionais de 0,45 milhões a título de montagem e desmontagem de equipamentos. Então, eu lançaria aqui despesas operacionais de 0,45 milhões. Como eu comentei agora há pouco, a despesa dos equipamentos em uso é irrelevante para a tomada de decisão. Não é algo que vai ser alterado pela tomada de decisão. Então, a depreciação incremental para o ano 2019 é zero. Os novos equipamentos ainda não serão adquiridos e os equipamentos em uso serão depreciados de qualquer forma, independentemente da tomada de decisão. Com isso, o lucro operacional em 2019 vai sofrer um impacto de alteração de receita, nenhuma alteração de receita, menos aumento de despesas operacionais, menos aumento de depreciação. Então, o lucro operacional vai diminuir em 0,45 milhões no ano de 2019. Ao diminuir o lucro operacional, o imposto de renda também diminui de acordo com a alíquota de 34%. Então, o imposto de renda vai diminuir em 0,15 milhões. O lucro operacional líquido, então, ele vai ser incrementado ao valor lucro operacional menos o imposto de renda. O lucro operacional líquido vai diminuir em 0,30 milhões. Vamos transformar esse lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional mediante o ajuste de despesa de depreciação, cujo valor incremental é zero em 2019. Então, o fluxo de caixa operacional incremental em 2019 vai ser igual a 0,30 milhões negativo. Então, o projeto vai estar diminuindo o caixa em função das operações ao valor de 0,30 milhões. E o fluxo de caixa do projeto em 2019 vai ser igual ao fluxo de gasto de capital mais o fluxo de caixa operacional. Bom, para o ano de 2020,
a estimativa de que as despesas operacionais terão uma queda de 0,5 milhões, em função da redução das despesas com manutenção, a queda de 1,2 milhões para 0,7 milhões. Então nós podemos registrar aqui em 2020 que a despesa operacional incremental será negativa. Ela diminuirá em 0,5 milhões. Já a depreciação incremental, como eu havia comentado, ela vai ser de 0,45 milhões. Por quê? A depreciação vai aumentar em 0,6 em função dos novos equipamentos e vai diminuir em 0,15 em função da saída dos equipamentos que estão hoje em uso, estariam sendo substituídos. Então a depreciação incremental vai ser de 0,6 menos 0,15, 0,45. O lucro operacional incremental, então ele vai ser o aumento da receita, que não vai ocorrer, não vai ter incremento de receita, menos o incremento de despesas operacionais, menos o incremento de depreciação. Então o lucro operacional incremental vai ser de 4,55 milhões. O projeto vai estar prometendo aumentar o lucro operacional da empresa em 4,55 milhões. E este lucro operacional incremental vai também aumentar o imposto de renda. Então o imposto de renda incremental vai ser de 34% sobre 4,55 milhões. Por sua vez, o lucro operacional líquido incremental vai ser igual a 4,55 milhões menos 1,55. Então o projeto está prometendo aumentar o lucro operacional líquido da empresa em 3 milhões no ano 2020. Vamos transformar esse incremento de lucro operacional líquido em incremento de fluxo de caixa, e adicionando a depreciação incremental, que é de 0,45 milhões. Com isso, o fluxo de caixa operacional incremental vai ser de 3 milhões mais 0,45 milhões, ou seja, 3,45 milhões. O fluxo de caixa do projeto em 2020 vai ser igual ao fluxo de caixa operacional. Não vai ter alteração do fluxo de gastos de capital, nem do fluxo de capital de giro, de acordo com o enunciado do problema. Esse valor de 3,45 milhões também vai ser igual ao fluxo de caixa do ano 2021. Os valores são os mesmos. Mas se nós quiséssemos calcular o fluxo de caixa de 2022 em diante, nós teríamos uma pequena diferença com relação à depreciação incremental. No ano de 2022, a depreciação incremental seria igual à depreciação do novo equipamento, 0,6. O equipamento em uso não teria mais nenhuma depreciação a ser lançada. Então, para o ano de 2022, que não está no enunciado do objetivo do problema, mas para o ano 2022, as despesas operacionais incrementais também seriam iguais a 5 milhões, diminuição de 5 milhões de despesas operacionais. O lucro operacional incremental, ele corresponderia ao incremento de receita, que é zero, menos incremento de despesas, menos incremento de depreciação. Então o lucro operacional incremental para 2022 seria de 4,40, enquanto que em 2020 esse lucro operacional incremental seria de 4,55 milhões. Ok? Então, se nós quiséssemos calcular o fluxo de caixa operacional do projeto para 2022 e para os anos subsequentes, o lucro operacional incremental seria de 4,40 milhões. Ok? Mas, concluindo,
o fluxo de caixa do projeto para o ano 2019, 5,21 milhões negativo. Fluxo de caixa do projeto para 2020, 3,45 milhões positivo. Ok?